Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Doeu no bolso. Flamengo aplica multa pesada em Pulgar e vaza motivo oficial. De La Cruz recebe sondagens, River Plate sinaliza a proposta e futuro no Flamengo entra em debate. O bicho está pegando, BAP vai ao ninho do urubu para cobrar geral e cabeças podem rolar. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Segundo a programação divulgada pelo Flamengo, o elenco rubro-negro tem treino na tarde desta sexta-feira aqui no Ninho do Urubu. E o Leonardo Jardim vai comandar a atividade marcada para ter início às 17 horas, horário de Brasília. A expectativa era grande para ver como o Flamengo iria se comportar na volta da data FIFA, mas esse retorno acabou frustrando nós, torcedores. Ontem o Flamengo não conseguiu levar perigo ao Red Bull Bragantino em nenhum momento, né? O Pedro, por exemplo, deixou o campo no segundo tempo sem ter dado um tipo de finalização sequer. Ainda com um jogo a menos, o Flamengo está em sexto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 14 pontos em 8 jogos. Sem tempo para descansar, o time já volta a campo no domingo contra o Santos, aqui no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h30, horário de Brasília. Vale lembrar que o Santos não vai poder contar com o Neymar, que levou o segundo cartão amarelo no jogo contra o Remo ontem à noite e está suspenso, mas o Gabigol tem grandes chances de enfrentar o seu ex-clube. O clima pesou de vez no Ninho, né? A derrota doeu, mas a forma como a equipe entregou o resultado e perdeu o controle emocional dentro das 4 linhas foi o estopim para a comissão técnica. Na coletiva de ontem de imprensa, o técnico Leonardo Jardim não passou pano para os erros individuais e fez uma cobrança pública duríssima, apontando diretamente para a expulsão do volante Eric Pulgar. O técnico Leonardo Jardim criticou duramente a expulsão do Pulgar, apontando a falta de controle emocional do chileno como o fator que destruiu a reação do time carioca. Em coletiva, o Jardim condenou o sangue quente do volante e exigiu uma postura de alto nível para evitar novos desastres em campo. Antes de chegar ao ponto de ebulição no segundo tempo, o treinador fez questão de concordar com a insatisfação geral sobre a postura letárgica do time na primeira etapa. Sem esconder a irritação com o desempenho coletivo, ele admitiu que a equipe foi engolida pelo Bragantino. Faço das palavras do Danilo as minhas. Temos que ter outra postura e outra capacidade dentro do campo. Um primeiro tempo em que não fomos capazes de jogar. Tudo muito previsível, muito baixo. O adversário conseguiu 2 grandes gols, desabafou lá o Jardim, reconhecendo o buraco em que a equipe se meteu logo cedo. Se o primeiro tempo foi ruim, a etapa final transformou a tentativa de reação num pesadelo, porque quando o time precisava de inteligência para buscar o placar, o cartão vermelho jogou um balde de água fria em qualquer estratégia traçada no vestiário. E o treinador não escondeu o quanto isso custou caro. No segundo tempo, uma expulsão, não podemos perder a cabeça. O futebol também é jogado com a cabeça. Um jogador a menos, ficou difícil de entrar nos acontecimentos no segundo tempo. Lamentou lá o Leonardo Jardim, deixando claro que atuar com 1 a menos no momento de maior pressão foi fatal para a derrota acachapante. Foi na avaliação individual da expulsão que o Leonardo Jardim subiu o tom, né? O treinador entende a vontade de vencer, mas cravou que o descontrole emocional é inadmissível para quem veste a camisa do Flamengo. A mensagem foi um alerta claro de que a indisciplina não vai ser tolerada. A expulsão do Pulgar, sei que ele quer ganhar, assim como nós, mas temos que ter na cabeça o controle emocional. É fundamental para os jogadores de alto nível e o Pulgar tem sangue quente.
tem que ter essa atenção, finalizou o técnico expondo o nervosismo que custou a partida. Agora resta saber como o elenco vai assimilar a pancada pública. Sem o Pulgar para o próximo jogo, o técnico terá que buscar soluções não apenas táticas, mas também para blindar a mente de um grupo que provou estar com os nervos à flor da pele. A nação rubro-negra prometeu e cumpriu, né? O clima vai ser de um verdadeiro inferno para o adversário nesta sexta-feira. O Sesc RJ Flamengo entra em quadra pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei contra o Mackenzie. E o time comandado pelo Bernardinho vai ter o apoio total de um Maracanãzinho completamente abarrotado. Os ingressos para essa partida entre Sesc Flamengo e Mackenzie estão totalmente esgotados. A carga disponível no site Guichê Web chegou ao seu fim, confirmando a lotação máxima do Maracanãzinho para empurrar as meninas da Gávea em busca de uma vaga na semifinal da Superliga Feminina. Esse jogo vai começar às 18h30, horário de Brasília. E para quem não conseguiu garantir o seu ingresso, a partida vai ter a transmissão do Sport TV 2 ao vivo, além do serviço de streaming especializado VBTV. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, tá esperando o quê? Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O cartão vermelho recebido ontem contra o RB Bragantino não rendeu apenas críticas públicas para o treinador e a fúria da arquibancada porque a indisciplina em campo gerou consequências financeiras imediatas para o bolso do Eric Pulgar. A diretoria rubro-negra decidiu agir rápido e tocou no ponto que mais incomoda qualquer jogador de futebol. A diretoria do Flamengo decidiu multá-lo pela expulsão sofrida ontem na partida contra o Bragantino. A punição financeira aplicada pela gestão do clube ocorre quando o cartão vermelho é considerado evitável e levou em conta o histórico de indisciplina do jogador. A punição imposta ao Pulgar não é um caso isolado, movido apenas pela raiva da derrota recente. Ela faz parte de uma nova diretriz de tolerância zero implementada pelo presidente Luiz Eduardo Batista. O presidente também estabeleceu que cartões vermelhos decorrentes de lances irresponsáveis, reclamações assintosas ou agressões gratuitas não vão passar mais em branco. Sempre que a cúpula rubro-negra analisar o lance e constatar que a expulsão era totalmente evitável, o jogador vai sofrer descontos em seus vencimentos. A medida visa acabar de uma vez por todas com a imagem de um elenco acomodado e forçar os jogadores a terem mais inteligência emocional em jogos decisivos. Um fator agravante transformou o caso do volante chileno em prioridade para a aplicação da multa. De acordo com informações de bastidores divulgadas pelo portal UOL, a diretoria do clube levou em total consideração o histórico recente do jogador vestindo o manto sagrado. Ele é reincidente. O Pulgar já vinha acumulando advertências e atitudes agressivas que prejudicaram o esquema tático da equipe em outras ocasiões. Todo jogo ele leva um cartão amarelo. A reincidência nesse tipo de comportamento minou qualquer chance de defesa do jogador perante os dirigentes rubro-negros. O entendimento interno é que o Pulgar confunde raça com violência, deixando os companheiros sobrecarregados em campo de forma desnecessária. A multa aplicada vaza propositalmente dos corredores do Ninho do Urubu como uma mensagem para todo o grupo, porque num momento de forte turbulência e cobrança intensa por resultados, a punição serve como prova de que a diretoria não vai hesitar em penalizar figurões do elenco. Fora do próximo jogo contra o Santos, devido à suspensão automática, o Pulgar vai ter que lidar não apenas com prejuízo financeiro, mas também com o desafio de reconquistar a confiança de uma comissão técnica exigente e de uma torcida que já iniciou campanha nas redes sociais pedindo a sua saída definitiva do clube.
O Flamengo já começa a lidar com um possível cenário de saída envolvendo o Nicolás de la Cruz. O meio-campista, que chegou cercado de expectativa, não conseguiu manter regularidade por questões físicas e passou a ter o seu futuro debatido internamente no clube. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, o jogador recebeu sondagens do futebol do Catar. Mas o principal momento pode vir da América do Sul. O River Plate, onde o De la Cruz viveu grande fase, já sinalizou interesse em apresentar uma proposta oficial já nos próximos meses. Ainda não há uma proposta formal na mesa do Flamengo, mas o cenário indica o avanço nessas conversas. Existe uma forte conexão entre o jogador, entre a sua família e o clube argentino, o que pode pesar diretamente numa possível negociação. Nos bastidores, há o entendimento de que a volta ao futebol argentino poderia recolocar o De la Cruz em alto nível competitivo. No River Plate, ele teve protagonismo e viveu seu melhor momento na carreira, algo que ainda não conseguiu repetir aqui no Flamengo. Além disso, o próprio jogador já demonstra incômodo com a falta de sequência e minutagem no Flamengo. A dificuldade em engatar atuações consistentes, somada às questões físicas, impactou diretamente a sua trajetória aqui no clube. Internamente, o Flamengo já considera diferentes cenários para o seu futuro. Uma venda direta ou até mesmo uma troca envolvendo reforços ofensivos não está descartada, especialmente dentro do planejamento que prioriza a chegada de atacantes. Como o investimento na contratação do De la Cruz foi muito elevado, quase 100 milhões de reais à vista, a diretoria do Flamengo busca alternativas que minimizem as prováveis perdas financeiras e, nesse contexto, a possibilidade de incluir o jogador em negociações estratégicas ganha muita força atualmente. Com o mercado se movimentando e o interesse aumentando, a tendência é que a situação do De la Cruz evolua nas próximas semanas, podendo resultar numa saída já nessa próxima janela de transferências. Até parece que o BAP ouviu o meu programa dessa manhã, onde eu pedi que ele fosse lá no Ninho do Urubu e fizesse uma reunião de cobrança ao elenco, pelo papelão que eles fizeram ontem, porque a derrota vergonhosa para o RB Bragantino não vai passar impune. Se o torcedor rubro-negro foi dormir revoltado como eu, com a postura apática do time, a alta cúpula do Flamengo compartilhou do mesmo sentimento. A sexta-feira amanheceu sob forte tensão nas dependências do CT Ninho do Urubu. E a ordem do dia não é treinar, é escutar. Segundo o portal Coluna do Fla, o presidente Luiz Eduardo Batista vai marcar presença no Ninho do Urubu hoje à tarde para cobrar o elenco após o vexame. A cúpula rubro-negra entende que os jogadores estão acomodados e exige uma mudança imediata de postura ainda nessa temporada. A informação apurada pelo portal vai direto ao ponto que mais irrita a torcida do Flamengo, a falta de vontade. Segundo a coluna do Fla, o termo utilizado nos corredores da Gávea para definir a atual fase do grupo são de jogadores acomodados e mimados. A ida do presidente BAP ao Ninho do Urubu tem um objetivo claro: cobrar geral. Não vai haver blindagem a figurões. O presidente é conhecido pelo seu perfil de cobrança rígida nos bastidores e decidiu que era hora de investir pessoalmente antes que a crise esportiva engula de uma vez por todas a temporada do Flamengo. O estupim para essa invasão presidencial no CT foi, sem dúvida, o contexto dessa derrota de ontem vexatória. O Flamengo não apenas perdeu 3 pontos, mas foi dominado pelo time que até então ostentava o pior ataque de todo o Campeonato Brasileiro. Somado a isso, atitudes de descontrole emocional, como a expulsão infantil do Eric Pulgar, que foi duramente criticada pelo técnico Leonardo Jardim. Acenderam um alerta vermelho na diretoria do clube de que o grupo perdeu o foco. Para os dirigentes, o time precisa entender imediatamente o peso da camisa do Flamengo. A apatia mostrada no interior paulista foi vista como inaceitável para uma folha salarial que figura entre as mais caras de todo o continente sul-americano.
A reunião de portas fechadas, comandada pelo BAP, tem prazo de validade curto para dar resultados. A cobrança intensa mira uma mudança drástica de comportamento já para o jogo desse domingo contra o Santos, aqui no Maracanã, com a promessa de casa cheia e uma torcida que já demonstrou estar com a paciência lá no limite. Qualquer coisa diferente de uma vitória com autoridade e entrega tática máxima vai poder transformar as arquibancadas em um verdadeiro barril de pólvora. O recado institucional foi dado, a fase do passar pano acabou. Agora a bola está com o elenco que vai ter que provar no campo que a acusação de acomodados e mimados vai ficar no passado. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz, Flamengada! Pra cima deles, Mengão!